Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez no seu Momento da Fé. Eu sou o pastor Eliomar, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos situados na Praça José Augusto Neves, 140A, bairro Rio Grande, Diamantina. Na oportunidade, visite-nos. Vamos à Palavra de Deus. Diz assim as Escrituras no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Eu gostaria de refletir com vocês nesta noite a respeito de mansidão. O tema, ele nos traz 3 pontos importantes que vai nortear toda a carta de Tiago. A epístola de Tiago, ela nos fala sobre fé e obras. A fé sem as obras é morta. E quando nós pensamos nessas 3 coisas que acabamos de ler, embora não dando início ao versículo 19, sobre tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irar, nós vamos nos encontrar dentro da carta e toda a revelação do texto que nós acabamos de ler. Pense comigo. Meus amados, é assim que somos chamados, irmãos. Isso diz respeito à comunhão, a relacionamento. Isso diz respeito à harmonia. Todo homem esteja pronto para ouvir. Eu queria que você pensasse inicialmente sobre a necessidade de ouvir, prestar atenção naquilo que se ouve. É uma necessidade urgente para nós seres humanos, tendo em vista que nem sempre nós ouviremos coisas que nós gostaríamos de ouvir. Este estar pronto para ouvir também diz respeito a estar preparado àquilo que se vai ouvir. Porque nós podemos, durante a nossa caminhada, ouvir muitas coisas boas, como também ouvir muitas coisas que realmente não gostaríamos de ouvir. Então, estar pronto para ouvir é um princípio que nós já conhecemos, tendo em vista termos. Todo mundo sabe disso. Uma boca e 2 ouvidos. Alguém diria então, ouvir mais, falar menos. Esteja preparado para ouvir. A sequência do texto que nós estamos refletindo nesta noite é interessante. Ela fala a respeito de não ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas também praticante. Mas como nos tornarmos praticantes, se nem mesmo estamos interessados em ouvir o que Deus tem a falar? Primeiro ouvir a Deus, primeiro ouvir a palavra. Mas também, como vamos nos relacionar bem se nós não estamos preparados para ouvir as pessoas? Se nós não dedicamos tempo para ouvir o que as pessoas têm a dizer? Ainda que muitas vezes não seja aquilo que queiramos ouvir. Então pense comigo, ouvir é uma urgência dos nossos dias. Se você não ouve a palavra, se você não tem interesse pela palavra, pouco menos praticá-la será possível para você. Porque é desta palavra que vem toda a fonte do seu conhecimento para os relacionamentos que envolvem a sua vida. Então, meus amados irmãos, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio para se irar. Se estamos prontos para ouvir, então, dificilmente nós agiremos com precipitação, teremos palavras precipitadas na nossa boca.
A grande dificuldade que os seres humanos têm tido nos últimos dias, nos últimos tempos, parece que isso tem se multiplicado, é a incapacidade de ouvir. E antes mesmo de se ouvir o que se está falando, já tem uma resposta imediata. E essa resposta imediata nem sempre é uma resposta sábia. Muitas vezes, na verdade, é uma resposta precipitada. Analise, ouça. Algumas palavras te irritam. E aí o texto fala, seja tardio para se irar. Eu quero adentrar um pouquinho mais neste primeiro versículo. Eu quero adentrar um pouquinho mais. Veja bem, a sua ira, a sua cólera, as suas mágoas, seu rancor, as suas angústias, elas não vão produzir muito na sua vida, elas não vão produzir no sentido de uma boa colheita na sua vida, senão apenas o quê? Doenças, angústias, dores. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, diz assim, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústias. Os homens estão angustiados, porque quem ouve e fala, normalmente vai sofrer uma reação se a outra pessoa não estiver preparada para te ouvir. Toda ação produz uma reação, e isso pode desencadear em problemas graves, em ofensas não apenas físicas, mas ofensas de palavras. Quantas pessoas estão machucadas e feridas porque tentaram resolver precipitadamente algo? Provérbios 14, 29 diz o seguinte, olha, o homem longânimo é de grande conhecimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Por que fazer algo mal a si mesmo por causa da sua precipitação? Por causa da falta de atenção, de cuidado, de zelo quanto às coisas que você tem ouvido. E aí é muito interessante porque o versículo de número 21 diz o seguinte, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com o quê? Mansidão, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, quando a gente começa a dedicar tempo a ouvir a palavra de Deus, essa palavra vai trazer a nós conhecimento. E esse conhecimento gera em nós atitudes, procedimentos diferenciados nos relacionamentos. É interessante, em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, fala o seguinte, existem coisas nas Escrituras de difícil interpretação, mas a grande verdade, o problema não é a dificuldade em se entender o que se fala nas Escrituras, mas o fato de que os homens se tornaram o quê? Tardios em o quê? Ouvir. Quando na verdade nós deveríamos ser tardios, segundo o texto de Tiago, em falar, não tardios em ouvir. O grande segredo é ouvir primeiro. O grande segredo, a grande virtude do homem é a capacidade de ouvir. Então, Hebreus 5,11 diz assim, olha, as coisas difíceis para vocês é porque vocês são tardios em ouvir. Algumas versões vão dizer negligentes em ouvir. E como se tornar praticante se eu não ouço? Diz o versículo de número 20, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que você tem colhido com a sua ira? Senão uma colheita que tem prejudicado a sua própria vida, angústias, dores. Agora, o versículo 21 que nós lemos aqui, agorinha mesmo, diz o seguinte, rejeite a imundícia e o acúmulo de malícia. É interessante o significado da palavra acúmulo.
e malícia, é muito interessante. Acúmulo é coisa que está sendo excessiva na sua vida, que você está trazendo para você, que são coisas desnecessárias para você. Você está acumulando coisas que são desnecessárias, nenhum valor. E estas coisas que você acumula, que está relacionado à maldade do coração, te leva a atitudes grosseiras, a grosserias, a desrespeito. Então, rejeite a imundícia e acúmulo de quê? De malícia. São coisas que você está carregando como lixo na sua alma e que te impede de desfrutar do favor de Deus sobre a sua vida. Agora, a conclusão do versículo 21 diz assim: recebei com o quê? Mansidão. Essa é a qualidade dos que são capazes de ouvir. Mansos, longânimo, pacientes. Eu gosto muito da palavra paciência. E eu li uma frase uma vez que me chamou muita atenção. A paciência é muito preciosa para ser perdida. Guarde esses valores no seu coração. Porque você não pode fazer justiça pelas suas palavras, nem pelas suas próprias mãos. Você tem um Deus que por ti tudo executa. Agora, isso pode salvar a tua alma. Quando essa palavra for enxertada no seu coração, quando ela for plantada no teu coração, é a qualidade da boa semente numa terra fértil para produzir. Quando ela for enxertada no teu coração, ela salva a tua alma, não só das angústias, mas ela salva a tua alma dos seus medos, das suas frustrações, das suas decepções, da sua desesperança quanto ao futuro e até mesmo quanto à sua eternidade. Que Deus possa aplicar essa palavra mais profundamente no teu coração. É tempo de mansidão, ainda que tudo nos chame ao contrário. Nós vamos fazer uma oração. E eu quero apresentar mais uma vez a tua vida. Eu sei que Deus tem ministrado pela sua palavra, segundo o seu Espírito e para louvor da sua glória. E esse momento de fé muda a sua mente e os seus valores por meio do poder desta palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus glorioso. Muitas pessoas estão machucadas, feridas, debaixo de afronta, debaixo, ó Deus, de frustração, de decepções, mas é tempo, ó Deus, de sobriedade e vigilância. É tempo de se guardar a boca, é tempo de se falar na hora certa e de ouvir mais antes de falar. Ó Deus, é um novo tempo de entendimento e todo este entendimento, como temos conhecido nesta carta, Deus de Israel, vem também pelo conhecimento das Escrituras. Que haja sede nos corações em ouvir mais da Tua palavra e dos Teus princípios e valores, para que tenhamos uma vida, ó Deus, plena nessa terra, para louvor da Tua glória. Em o nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Deus o abençoe. Até a próxima. Se você tem interesse em conhecer mais dessa palavra, você é o nosso convidado a estar conosco ali na Praça José Augusto Neves, Igreja Presbiteriana do Brasil. Você é o nosso convidado. Ali nós temos estudos, pregações, palestras, ministrações, trabalho com jovens, crianças e adultos. Você vai ser bem-vindo no nosso meio.